Deixa eu ver se... Acho que deu certo. Ok, deixa eu vir aqui para o início da apresentação, perdão. Vocês estão vendo? Não, né? Agora ficou... Tava indo, agora parou. Espera aí, deixa eu ver se... Pronto, voltou. Voltou, mas daquele jeito pequenininho, né? Bom, mas eu vou aumentar aqui para ver se fecha essa outra parte. Ok. Ótimo. Bom, gente, então, eu antes de começar a falar de desigualdade, de como introduzir a desigualdade nesse tipo de arcabouço teórico, eu vou lembrar um pouquinho vocês do que se trata esse modelo neocalequiano. Eu tenho certeza que tem alguma heterogeneidade aqui entre os alunos, então, alguns alunos que cursaram a graduação em centros com professoras nessa tradição talvez já tenham tido contato, né, com o modelo kalekiano básico, mas talvez outros alunos não tenham, então é sempre difícil fazer essa avaliação, e aí, claro, utilizem também o tempo de perguntas para que a gente eventualmente chegue, né, na mesma página, mas qual é o papel nesse tipo de modelo, que é um tipo de modelo liderado pela demanda, em que o produto é determinado pela demanda efetiva, né, pelo princípio da demanda efetiva, qual é o papel da distribuição da renda nesse tipo de modelo, né? Basicamente, a gente chega nessa abordagem, primeiro, a partir de uma consideração que já vinha no Caldor, né, que não é propriamente kalekiano, embora também esteja em Kalec, a partir de um pressuposto mais até o chamado pressuposto clássico, eu já falo disso, de que os agentes, as pessoas, né, e em particular as classes sociais pensadas aí como trabalhadores e capitalistas, têm diferentes propensões a poupar, né? Então, a ideia de que, em particular, trabalhadores têm uma propensão a poupar mais baixa do que capitalistas, né? E se a gente adota esse pressuposto de que, portanto, quem recebe salários poupa uma fração menor do que quem recebe lucros, né? A demanda agregada, em particular o consumo, se torna sensível à distribuição funcional da renda, a distribuição funcional definida como justamente... O que está acontecendo aqui? Eu não sei. Não sou eu. Deixa eu tentar ver quem tem. Eu acho que onde você compartilha a tela, você pode bloquear para outras pessoas não poderem ver. Editar, né? Como é que eu faço isso? Eu acho que deve ser embaixo, ali onde fica o verdinho de compartilhar a tela mesmo. Vou tentar. Aí clica de volta no verdinho e bloquear para não ter interação, né? Tá. Na própria opção de compartilhar. Vou interromper. Tá bom. Vou voltar. Opções avançadas. Quem pode compartilhar? Somente o anfitrião. Isso. É isso, né? Tá. Então, como eu disse, Caldor entende essa possibilidade, né? Essa ideia de que capitalistas e trabalhadores têm diferentes propensões a poupar e torna, então, a demanda agregada sensível a essa
distribuição funcional da renda, que é a distribuição que define qual é a parcela da renda total que vai para trabalhadores e qual a parcela da renda total que vai para capitalistas, né? Em particular, é claro que, se nada mais depender da distribuição da renda em um modelo desse tipo, né, a redistribuição de trabalhadores para capitalistas é algo que prejudicaria a demanda agregada por esse canal de consumo, né, que tem essas diferentes propensões a poupar. Em particular, muitos desses modelos pressupõem até que trabalhadores não poupam e que, portanto, essa propensão a poupar de trabalhadores é zero como artifício de simplificação nos modelos, né? Mas a gente vai ver que isso não é necessariamente o caso e que ter propensões diferentes já é suficiente para que isso aconteça, né? Os modelos neocalequianos ou calequianos, né? E aí essas nomenclaturas a gente sabe no nosso campo que variam, né, de acordo com o autor, mas o fato é que esse tipo de modelo que eu vou tratar aqui combina essa hipótese de diferentes propensões a poupar com dois outros elementos, componentes cruciais que fazem parte de toda essa gama de modelos, né? O primeiro é que a formação de preços se dá por meio da aplicação de uma margem de lucro, um markup, sobre o custo unitário do trabalho. Então, trabalhadores têm, né, a mão de obra tem um custo unitário e os capitalistas aplicam um preço tentando fixar uma margem de lucro sobre esse custo unitário. E, portanto, a distribuição funcional da renda ela é definida ou de forma exógena, se o modelo for simples, né, se for não abrir para o que ocorre no mercado de trabalho, ou se o modelo tiver endogeneizado o mercado de trabalho, o que ocorre é que há um conflito distributivo entre trabalhadores e capitalistas de maneira a determinar qual é esse markup, e a partir desse markup você define, então, qual é a parcela da renda que fica com os trabalhadores e qual a parcela da renda que fica com os capitalistas, né? Finalmente, o terceiro componente aqui, sendo um arcabouço liderado pela demanda, né, ao contrário de arcabouços que definem o produto no produto potencial e que, portanto, não tem grau de liberdade, né, para uma determinação independente do investimento. Por que isso? Né? Porque se a gente vamos pensar um modelo de economia fechada, sem governo, né, em que o produto é simplesmente igual a consumo mais investimento. Se o produto tiver determinado no nível potencial máximo, né, com pleno emprego, plena utilização dos recursos, a gente tem que, se houver uma decisão independente de consumo, o investimento necessariamente terá de funcionar como a variável de ajuste, e é isso que justamente em modelos liderados pela oferta faz com que a poupança é que determine o investimento, né? Num modelo liderado pela demanda, o produto está abaixo do potencial, né? É determinado pela soma de consumo e investimento, e aí a gente tem um grau de liberdade para ter uma função que dê os determinantes, que coloque os determinantes do investimento de maneira independente no modelo, de modo a que o produto que se torne a variável de ajuste e a poupança seja apenas um resíduo, né, nessa identidade contábil. Então, essas são as três características fundamentais. Em particular, essa função investimento, em alguns desses modelos, aparece como dependendo não só do próprio nível de atividade econômica, ou seja, da própria demanda, do próprio produto, e muitas vezes representado, como eu vou mostrar, pelo grau de utilização da capacidade produtiva, como também da própria distribuição da renda, ou seja, a participação dos lucros na renda ou a taxa de lucro, e a gente vai ver que são coisas que têm uma relação, né, de definição mesmo, podem estimular o investimento nesse tipo de modelo, e aí com isso você cria essa ambiguidade que dá origem à ideia de regimes de demanda.
qual é a ambiguidade? Se a gente redistribui de salários para lucros, você tem, de um lado, o efeito de que uma propensão maior a poupar dos capitalistas faz com que o consumo caia numa situação de redistribuição, mas, de outro, você passa a ter a possibilidade de que o investimento seja estimulado por conta de uma participação dos lucros maior, né? E isso gera um resultado teórico indeterminado em que você passa a ter a possibilidade de que ou essa redistribuição vai beneficiar o nível de atividade econômica e o crescimento econômico, no caso de um regime chamado profit-led, ou essa redistribuição em termos de líquidos vai criar uma situação em que a economia é deprimida por essa redistribuição em favor dos lucros, e aí seria o caso de uma economia wage-led, né? O que vai fazer com que seja um caso ou outro caso, nesse modelo mais simples, vai ser justamente o quão diferentes são essas propensões a poupar, né? Então, claro que quanto maior for a propensão a poupar dos capitalistas em relação aos trabalhadores, mais você tende a caminhar para uma economia wage-led, porque o consumo vai ser mais afetado nessa redistribuição, e ao contrário, quanto maior for a sensibilidade do investimento à parcela dos lucros ou à taxa de lucro, mais você tende a ter uma economia profit-led, né? Então, indo para as equações de um modelinho básico, para a gente partir delas para pensar, então, como é que a desigualdade salarial pode entrar, né? Um modelo Kalekiano básico, né, ele costuma considerar que o grau de utilização da capacidade produtiva, o quanto está sendo utilizado do capital instalado, né, é a variável que a gente vai que vai medir esse nível de atividade econômica, a demanda, o produto na economia, e muitas vezes a gente adota a simplificação de que a relação entre o produto, entre o capital, o estoque de capital, e aquilo que a economia pode produzir, ou seja, o produto potencial, ela pode ser normalizada para é algo técnico, ou seja, K sobre Y barra, sendo um Y barra o produto potencial, é alguma coisa que não está variando, que está constante, que pode ser normalizada para e, portanto, essa utilização da capacidade, que nada mais é do que o quanto está sendo produzido em relação ao quanto pode ser produzido, pode ser medida como proxy pela relação produto-capital, ou seja, o quanto está sendo produzido em relação ao quanto que tem instalado de capital na economia, né, acumulado no passado. Então, essa é a variável crucial, U, né? A segunda variável muito relevante é a parcela dos salários na renda, que aqui eu estou chamando de PSI, né? Que vai ser 1 menos a parcela de lucros na renda, PI, né? E ela é definida justamente como a massa de salários, ou seja, W, o salário nominal, vezes o quanto de trabalhadores, né, você está utilizando na economia, sobre o produto nominal, né? Então, WL sobre PY. Então, isso é a nossa participação dos salários na renda. Ela também pode ser simplificada para salário real, W sobre P, sobre a produtividade do trabalho, aqui, que eu estou chamando de epsilon, que é Y sobre L. Tá? A taxa de lucro, ela é a parcela dos lucros na renda vezes a renda, ou seja, a massa de lucros total, dividido pelo estoque de capital, por definição. Então, ela pode ser escrita nesse modelo como π, que é a parcela de lucros, vezes U, que é o grau de utilização da capacidade. E aí, para além dessas definições, a gente tem 2 equações básicas nesse modelo, né? A equação da função investimento. A função investimento, a gente costuma escrever, o que torna mais fácil a resolução do modelo, como normalizada em relação ao estoque de capital, então I sobre K. Isso já te dá, então, o crescimento do estoque de capital, por isso a gente chama de GI, né? O crescimento do estoque de capital na falta de depreciação, né? E esse GI, então, ele vai ser, nesse modelo que eu estou apresentando para vocês, que tem um tipo de função investimento que a gente chama de Kalec-Steindl, que é um dos formatos, uma das formas funcionais da função investimento. Ela tem um componente autônomo, gama zero. Esse componente autônomo representa o otimismo, né, o espírito animal dos empresários, elementos que têm a ver com confiança e que são exógenos, mas um elemento que depende positivamente do grau de utilização. Quanto maior o grau de utilização da capacidade, mais os empresários
querem investir para expandir a sua capacidade produtiva futura, para atender nova demanda, mais o terceiro componente que depende da taxa de lucro, nesse caso aqui, ou seja, quanto maior a lucratividade também do investimento, maior o desejo de se expandir a capacidade produtiva, né? Isso significa que você pode, na verdade, juntar, usando a definição de taxa de lucro que está logo acima, PU, né? Você pode juntar os dois termos, os dois últimos termos dessa função, em termos que, na verdade, vão depender de U, em última instância, colocar o U em evidência. Tá? E a função poupança, ela é basicamente a poupança em relação ao estoque de capital também, tá? Só que aí a gente tem aquelas duas propensões a poupar. Você tem uma parte da poupança que vem dos lucros e uma parte que vem dos salários, né? Então, a parte que vem dos lucros, ela é o SP, sendo a propensão a poupar sobre lucros, vezes PI, vezes U, porque a gente está botando tudo em relação ao estoque de capital e a parcela dos lucros sobre o produto é justamente a massa de lucros, né? E a segunda parte vai depender de 1 menos PI, que é a parcela dos salários, e aí vai ser multiplicada por uma propensão a poupar SW. Esse é um modelo bem básico, tá? Um modelo em que, se vocês quiserem olhar com calma, é um modelo que está apresentado no livro do Lance Taylor, Reconstructing Macroeconomics, que é um manual importante nessa área, mas ele também está apresentado no livro do Lavoie, em uma das especificações. E aí, com esse tipo de forma funcional, o que a gente encontra? Se a gente iguala, né, poupança e investimento no equilíbrio macroeconômico de curto prazo, né, por identidade, e soluciona esse equilíbrio para U, ou seja, para o grau de utilização da capacidade, encontra, então, qual é o nível de equilíbrio do grau de utilização da capacidade no curto prazo pela demanda efetiva, né? O U é que está se ajustando, o U sendo o elemento, né, que responde à demanda, a gente chega nesse U estrela, que é basicamente, que tem basicamente no numerador esse gama zero, que é o componente autônomo do otimismo na função investimento, e embaixo tem esses vários parâmetros que fazem parte de componentes induzidos da demanda, ou seja, que dependem do próprio U, né, e que por isso vão parar no denominador, na hora que a gente iguala e substitui por aquelas equações que estavam no slide anterior, né? E aí o que fica aí no denominador? Basicamente vai ficar esse termo delta, e esse termo delta aqui na verdade, algo que depende justamente da diferença entre as propensões a poupar dos trabalhadores e dos capitalistas, SP e SW, e depende da sensibilidade da função investimento a gama R. Tá? Se eu olho para esse equilíbrio, então, do grau de utilização e derivo ele em relação a π, ou seja, para saber o quanto, então, vai responder o grau de utilização da capacidade, o nível de atividade econômica, quanto que ele responde a uma redistribuição em favor dos lucros, a gente vai descobrir que essa derivada, na verdade, ela só vai depender do sinal, né, para saber se é positivo ou negativo, ela só vai depender do sinal do numerador, né, porque o denominador vai virar esse delta ao quadrado, e aí o numerador tem dois termos, o gama zero, que a gente sabe que é positivo, se ele não fosse, né, o próprio U não seria, ou seja, a gente não estaria nem no terreno do sentido econômico, e desse outro termo aí que está entre colchetes, né, que é o gama R menos SP menos SW. Aí veja, né, aquilo que eu tinha falado antes em palavras aparece aqui algebricamente, que a economia ela será wage-led quando essa derivada for negativa, ou seja, quando redistribuir para lucros, aumentar π, o produto cair, o U cair, né? Isso vai ocorrer quando a sensibilidade do investimento à taxa de lucro, gama R, for menor do que a diferença entre propensões a poupar de capitalistas e trabalhadores. E será positivo e profit-led, caso contrário. Ou seja, esse diferencial de propensões a poupar e essa parcela de lucros e essa sensibilidade do investimento à taxa de lucro é que vai nos dizer se a economia está num lugar ou no outro, né? A partir dessa indeterminação teórica, né, num modelo desse tipo, muitos economistas e pesquisadores passaram a estimar
usando econometria, né, para diferentes países, períodos de tempo e metodologias, se a economia era wage-led ou profit-led. Então, proliferou uma literatura na economia que investiga os regimes de demanda, né? Essa literatura ela pode ser diferenciada em 2 tipos de estimação. As estimações do tipo VAR, ou que já, de alguma maneira, pegam, né, a parcela dos lucros de um lado e o grau de utilização de outro, olham para a relação que é endógena, né, e de dupla causalidade entre essas 2 coisas e estimam para saber se o efeito, se um choque na distribuição vai aumentar o grau de utilização da capacidade, né? E estimações do outro lado que estimam individualmente a equação, a função consumo, a função investimentos, e aí até abrem o modelo para incorporar também o efeito da distribuição sobre as exportações e as importações, considerando que, claro, que a parcela dos salários na renda aumentando, isso também pode fazer com que as exportações do país fiquem menos competitivas e as importações sejam barateadas. Então, você tem o modelo, a versão de economia aberta do modelo que já incorpora um terceiro efeito que leva as economias a ser mais profit-led, né, por conta de um efeito possível via exportações e importações. E aí a gente tem resultados diversos nessa literatura. Então, depende muito do país, do ano, do método. Inclusive, é uma literatura bastante inconclusiva em muitos casos, mas o fato é que dá para dizer que, em geral, estimações do tipo VAR, que pegam um modelo agregado, né, em forma reduzida, estimam essa relação entre U e P, encontram que a demanda é profit-led, de maneira mais frequente. E, por outro lado, estimações feitas em equações individuais encontram que, em geral, a demanda doméstica é wage-led, ou seja, essa relação entre consumo e investimento apenas torna as economias wage-led ainda, mas quando se incorpora o efeito de economia aberta, ou seja, quando se incorpora o papel da distribuição na determinação das exportações e das importações, aí as economias passam, muitas delas, a apresentar resultados profit-led. Tá? Isso levou, claro, a extensões do modelo para a economia aberta. Então, aí vocês podem olhar para o artigo seminal disso, que é o do Blacker, que abre a economia num modelo Kaleckiano simples. Eu não vou fazer isso aqui, porque a gente não tem tempo, mas o fato é que a própria evidência empírica da importância do peso das exportações e das importações fez com que a literatura teórica incorporasse isso nos seus modelos. Essa literatura empírica ela é muito controversa por conta de uma série de outras variáveis que, na verdade, também afetam essa relação entre distribuição de renda e crescimento econômico e costumam ser omitidas tanto da literatura teórica quanto da empírica, embora muitos avanços também tenham sido produzidos nessa direção de extensão dos modelos. Por exemplo, citando algumas, né? Então, a existência de endividamento das famílias pode fazer com que, mesmo numa situação em que os trabalhadores estão perdendo participação na renda total, né, o consumo seja mantido porque os trabalhadores estão se endividando. E isso, de alguma forma, pode, num resultado empírico, dar a impressão de que é uma economia profit-led, no sentido de que não há tanto problema para o consumo em redistribuir em favor dos capitalistas, mas, na verdade, não é bem isso. É que os trabalhadores estariam substituindo renda por crédito, né? Então, isso, por exemplo, gera questões e tem motivado a incorporação do crédito dentro desses modelos, né, tanto teóricos quanto empíricos. Outras questões também foram objetos de crítica na literatura, então, o papel da financiarização, né, de várias maneiras, mudando o comportamento do investimento, que pode ser menos sensível a lucros, a existência possível de não linearidades. Então, será que todo o aumento da parcela de salários vai gerar mais crescimento independente do nível do qual você partiu, ou não? Será que o nível inicial importa, né? Será que faz sentido imaginar que uma economia seja sempre wage-led ou sempre profit-led?
ou existem não linearidades, né? Será que a política que é realizada para redistribuir salário ou redistribuir, para aumentar a participação dos salários ou aumentar a participação dos lucros, ela é neutra no sentido de que tanto faz como você aumentou a parcela de salários ou de lucros no resultado final, ou, afinal de contas, parcela de salários, parcela de lucro não é uma variável que é diretamente afetada pela política econômica, ela não é objeto de controle direto, né? Ela é fruto de outras políticas. Então, será que aumentar salário mínimo tem o mesmo efeito, por exemplo, que valorizar a taxa de câmbio? Ambas essas coisas têm impacto na distribuição funcional da renda, né? Mas elas podem ter efeitos distintos a depender dos canais que são operados, e isso também apareceu, inclusive, num outro artigo do Blecker, que mostra isso na teoria, mas isso também aparece em estudos empíricos. Será que os regimes de demanda são eles próprios endógenos, a dinâmica? E aí, o que eu quero colocar aqui como realmente uma introdução, uma ideia, é que entre esses vários fatores que têm sido investigados como possíveis variáveis que afetam e alteram essa relação entre distribuição de renda e demanda agregada e crescimento econômico, está a distribuição pessoal da renda, ou seja, o quanto está sendo, mesmo se a gente ficar só entre trabalhadores, mas a gente poderia pegar também para os capitalistas, mas se a gente ficar só entre trabalhadores, né, eles não têm o mesmo salário, portanto, eles podem não ter a mesma propensão a poupar. E isso cria uma situação que é de que talvez movimentos nas desigualdades salariais, por exemplo, possam afetar esse resultado agregado e a maneira como a gente entende esses regimes de demanda. Veja que essa ideia, ela não vem do nada, né? A gente tem muita evidência, né, sendo construída na última década já, né, na direção de que a distribuição funcional da renda ela se altera, né? Em particular, se a gente olha para países ricos, os Estados Unidos, desde os anos 80, a gente vê tanto uma redução da parcela dos salários na renda ao longo do tempo, quanto também alterações na distribuição e na dispersão salarial, ou seja, trabalhadores mais ricos se apropriando de uma parcela cada vez maior dos salários, né? Então, não é só que a parcela dos salários cai, é também que entre trabalhadores do topo da distribuição estão se apropriando de uma parcela cada vez maior. O Piketty fala até dos trabalhadores ricos substituindo os rentistas no topo da distribuição de renda. Então, executivos, etc., e seus salários como criando até a possibilidade de uma classe diferente, né? Então, o Simon Morrow e outros têm trabalhado com uma terceira classe, que seria dos trabalhadores gerenciais, dos trabalhadores que não são, estão numa categoria quase híbrida, e às vezes isso é até incorporado nos modelos como uma renda híbrida, que vem em parte de salários e em parte de lucros mesmo, né? Que são distribuídos muitas vezes para esses executivos, né? Então, a questão que norteou um artigo que eu publiquei com o Armon Rezai no Cambridge Journal of Economics em 2016, mas que desde então, né, há uma série de avanços na literatura e outras incorporações que foram feitas, é justamente qual é o efeito desse aumento na desigualdade salarial num arcabouço neocadeciano, né, e nas economias, como que isso pode estar afetando os resultados empíricos desse tipo de estimação, né? Eu vou passar aqui muito rápido, tá? Mas o fato é que há evidência para os Estados Unidos, que a gente usa, mas há também para o Brasil, tá? De que as propensões a poupar, elas são muito diferentes também entre trabalhadores. Então, não apenas entre trabalhadores capitalistas, mas entre trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores mais pobres têm uma propensão a poupar muito menor do que os trabalhadores mais ricos, tá?
E isso aqui, claro, não é uma propensão, isso aqui que eu estou mostrando é a taxa de poupança, é a poupança média, tá? A poupança em relação à renda, mas estimações que tentam encontrar a propensão marginal também encontram esse crescimento da propensão a poupar conforme você se move para o topo da distribuição, né? E daí você tem uma série de tentativas de introduzir isso nesse arcabouço, de pensar sobre isso, e para isso, e ao pensar sobre isso, você também está pensando sobre a relação entre desigualdade e demanda agregada e crescimento, né? Então, dando um exemplo, tem um artigo do Daniele Tavani, da Rama Vasudevan, que acrescentou justamente uma classe gerencial como terceira classe. Tem artigos também do Thomas Pelley que incluem uma terceira classe que tem essa renda híbrida que eu estava falando, o artigo do Palley de 2019, até que faz isso. Então, você tem uma série de tentativas que criam uma terceira classe no modelo, né? E que calculam a distribuição funcional, portanto, de uma outra maneira, né? Em vez de ser só parcela de salários, parcela de lucros, você tem 3 classes ou até mais classes com funções diferentes, né, na economia, que se apropriam, então, de parcelas diferentes também da renda, com propensões a poupar diferentes, etc. O que a gente fez é um pouquinho diferente, é bem simples, na verdade, e eu convido depois vocês a olharem, eu vou mostrar um pouquinho aqui, mas não vai ser o objetivo, eu não tenho tempo aqui para apresentar o modelo no detalhe, né? Mas o que a gente faz, na verdade, é mostrar como, ao ter uma função específica que reproduz mais ou menos alguns fatos estilizados, em que a propensão a poupar cresce conforme a desigualdade salarial aumenta, a gente tem um modelo diferente. Eu vou passar aqui, porque eu não vou conseguir criar, enfim, detalhar para vocês, mas só para que vocês tenham uma ideia do que foi feito. Na verdade, o que a gente passa a considerar é que a poupança do indivíduo, né, de cada indivíduo dentro de uma distribuição salarial, né, em que você tem um contínuo de trabalhadores, ela não depende só da própria renda individual, ela depende da renda, também da renda mediana, ou seja, tem um componente relativo no consumo, e esse componente relativo no consumo que cria essa situação em que a propensão a poupar vai ser menor na base do que no topo, porque é como se você tivesse uma cesta de consumo padrão que está sendo buscada, né, em que, portanto, quem está mais longe, né, com a renda muito acima desse padrão, dessa mediana, vai ter uma propensão menor, quem está abaixo vai estar buscando essa cesta e vai ter uma propensão maior. Tá? Ao fazer isso, a gente altera a estrutura daquele modelo que eu tinha mostrado para vocês, né? E a gente passa a ter a possibilidade de uma propensão a poupar dos trabalhadores que cresce com a desigualdade salarial, e eu mostro, especificamente, a gente mostra que se a distribuição de renda for de Pareto, mas isso vale para várias outras funções de distribuição, será verdade que com aquela ideia de um consumo relativo, que a propensão a poupar vai crescer com a desigualdade. Tá? E aí, a gente mostra como mudam os equilíbrios no modelo, como que, então, a desigualdade passa a afetar a própria determinação de se o regime de demanda num modelo como esse é wage-led ou profit-led. Tá? Como que a desigualdade, então, afeta? A desigualdade salarial afeta o resultado. Tá? Eu vou direto para os gráficos aqui, que estão dando uma certa indeterminação teórica na história. Né? Primeira coisa que a gente vê é que, claro, independente de se a economia ela é wage-led ou profit-led, nessas definições que a gente fez antes, a redução de desigualdade salarial ela vai, em uma economia... ela vai sempre estimular a demanda por um efeito de deslocamento. Então, isso é meio intuitivo, né? Se a gente está pensando que o consumo é afetado por essas diferentes propensões a poupar e que
você está redistribuindo renda para quem, dentro dos trabalhadores, né? Você está aumentando a desigualdade salarial e, portanto, aumentando a propensão a poupar, você vai estar reduzindo a demanda agregada, ceteris paribus, você vai estar reduzindo o consumo, né? Tudo mais constante. Mas o que é mais interessante, para além desse deslocamento que você tem quando você reduz a desigualdade salarial, é que você também muda a inclinação dessa relação, ou seja, o regime de demanda é afetado, o quanto a economia é wage-led ou o quanto a economia é profit-led é afetado. E esse efeito é um efeito que vai depender do que estava acontecendo inicialmente, ou seja, de se a economia tem as características de uma economia wage-led ou profit-led. Isso significa o quê? Na verdade, em particular, o que a gente tem é que quando a economia é wage-led ou fracamente profit-led, ou seja, não é uma diferença muito grande entre o diferencial de poupança e a sensibilidade do investimento, que é o que eu mostrei que determina isso nesse modelo aqui em particular, ela vai virar mais wage-led ainda se a desigualdade salarial cair, ou seja, uma economia que ela pode até passar de fracamente profit-led para wage-led só por conta do efeito de redução das desigualdades salariais. Tá? Já se uma economia é muito profit-led, ela pode virar até mais profit-led com a desigualdade salarial caindo, ou seja, o efeito aqui não é tão óbvio. Isso vem lá no modelo do fato de que a redução da desigualdade salarial ela vai afetar tanto um próprio multiplicador, ou seja, o quanto que um choque, né, no termo, no denominador, lá no equilíbrio, vai afetar, quer dizer, o quanto um choque no numerador vai ser reproduzido em um aumento do nível de atividade econômica, mas ela também afeta um dos componentes que determinam a inclinação mais diretamente. Então, enfim, isso é evidente que aqui a gente não vai ter como entender os meandros do resultado, mas eu quero trazer uma discussão mais geral a partir disso. Tá? A primeira que bom, então, pode eventualmente, do ponto de vista teórico, mesmo se você acredita piamente num modelo Kalekiano desse tipo, o que é evidente que também é objeto de questionamento, né? Mas mesmo se você acredita nesse mundo, a gente tem que as desigualdades salariais elas ficam mudando, né? A gente tem evidência de aumento da desigualdade salarial significativo em países ricos e agora, nessa última década, também no Brasil, né? Mas, de toda forma, a gente tem evidência de mudança significativa nesse sentido, mas os estudos empíricos não estão considerando essa mudança, tanto que eles estão estimando um modelo kalekiano simples, né, no geral, em que, no máximo de economia aberta, né, mas relativamente simples, em que, na prática, o que acontece é que a gente está assumindo implicitamente que a propensão a poupar dos trabalhadores é a mesma ao longo de toda a distribuição. A gente está assumindo uma propensão única a poupar, né, que não está variando, e que, portanto, não está havendo redistribuição intra-salários, né, e que pode estar alterando essa propensão a poupar. Então, será que isso cria algum viés nessas estimações empíricas, assim como outras variáveis que eu trouxe no início parecem criar possíveis vieses de variável omitida nessas estimações, né? A gente, nesse artigo, faz o caso dos Estados Unidos e reproduz um estudo empírico para os Estados Unidos do tipo VAR, em que você tem justamente estimação dessa relação entre distribuição funcional e nível de atividade econômica, mostrando a economia americana como profit-led, que é o artigo do Nelson Barbosa com o Lance Taylor de 2006, e a gente pega esse modelo e fala assim, não, vamos agora criar uma possibilidade de não linearidade aqui nessa relação, introduzindo o índice de Gini como uma variável que a gente chama de threshold. Então, isso aqui é o quê? É um método econométrico que ele procura possibilidades de mudanças de regime das estimações, né, se ele encontra que os coeficientes dessa relação estimada muda a partir
da alteração numa terceira variável. Tá? Que variável é essa? Que terceira variável a gente considerou como suspeita? A desigualdade pessoal, ou seja, o índice de Gini que a gente tem disponível. Tá? É evidente que tem uma limitação aqui e um descompasso entre o que eu falei do modelo teórico e a estimação empírica, no sentido de que a gente não tem disponível Gini salarial apenas. Então, aqui eu usei o índice de Gini para a renda total, como algo que reflete, em parte, essas mudanças dentro da distribuição de salários. Tá? No caso americano, a gente sabe que isso é verdade, que a distribuição, que o Gini total ele refletiu muito nesse período a distribuição entre assalariados. Tá? E aí a gente encontra o seguinte, eu vou mostrar direto aqui o gráfico. Tá? O modelo indica, sim, uma mudança de regime, indica uma mudança em que o threshold que o modelo escolhe, né, ou seja, o limiar ali, né, em que esse regime se altera, um Gini de aproximadamente 0,4, que equivale mais ou menos ao nível que os Estados Unidos atinge de índice de Gini em 1981, ou seja, justamente nesse período de aumento da desigualdade, é o início desse período de aumento da desigualdade. Então, o regime de baixa de desigualdade no modelo é o regime pré-81, entre 67 e 81, nos nossos dados, e o regime alta desigualdade é o regime a partir de 81. E a gente vê que a estimação do efeito de um aumento da parcela de salários no grau de utilização da capacidade tem no modelo, que é o que indica que a economia é profit-led, de acordo com esses pressupostos, ele é essa evidência de profit-ledness, que é, na verdade, o quanto mais negativo é esse efeito, né, pensando aqui nessa resposta, ele cai bastante no período de... Ele aumenta bastante no período de alta desigualdade, ou seja, a economia americana se torna mais profit-led aos olhos de um modelo como esse, no período de alta desigualdade pós-anos 80, do que no período anterior. O que, basicamente, parece sugerir que a desigualdade maior tem levado a economia americana para a aparentar ser mais profit-led nesse tipo de estimação, né, do que o modelo, enfim, por conta de um efeito que não é o que o modelo Kalekiano original está capturando, no sentido de que não é que a economia americana necessariamente é profit-led porque o consumo não é muito sensível a uma perda de participação dos trabalhadores na renda. Pode ser que a economia americana pareça profit-led, porque, na verdade, todo o aumento de salário está indo concentrado para o topo da distribuição, onde a propensão a poupar é menor, ou seja, é maior. Ou seja, não é necessariamente o caso que toda e qualquer aumento da participação dos salários irá prejudicar a demanda agregada. Talvez o tipo de aumento observado na participação dos salários, ao estar concentrado no topo, é que criou esse resultado. Né? A gente chega, né, a algumas conclusões sobre isso, de que, então, significa que tem que ter muito cuidado, a primeira delas é que tem que ter muito cuidado ao avaliar as implicações de política econômica desse tipo de resultado. Né? Então, resultados que apontam que uma economia profit-led poderiam sugerir que, então, é bom, né, para a economia reduzir a participação dos salários na renda, mas, na verdade, para além das outras críticas que eu apresentei antes, né, que tem a ver com outras variáveis omitidas, outros problemas de metodologia nessas estimações, não linearidades possíveis, etc., a própria desigualdade, né, que tem feito com que os salários também aumentem a concentração no topo, pode estar dando essa impressão quando, na verdade, uma redistribuição, se ela fosse para os trabalhadores da base, ela poderia gerar um efeito de estimular a demanda agregada, mesmo em economias que aparentam ser profit-led a partir dessas estimações. Tá? Eu com isso, né, tá chegando aqui no meu tempo final, vou só contar um pouco para vocês como que a gente foi avançando e a literatura também foi avançando nesse tipo de consideração. Tá? Primeiro, uma orientanda minha,
a Júlia Burli, de mestrado, né? Ela fez a mesma coisa para o Brasil, ou seja, ela estimou também o quanto a desigualdade salarial afeta o regime de demanda encontrado nesse tipo de estimação, se você supõe que ele existe, né? Eu acho que tem vários outros problemas, mas se você supõe que ele existe, que ele pode ser encontrado dessa forma, ao introduzir a desigualdade salarial como uma variável de controle ou como uma terceira variável endógena, o que acontece com o regime de demanda? E a gente percebe que o regime profit-led, encontrado também no modelo de tipo VAR, ele perde totalmente a significância se a gente inclui a desigualdade salarial como variável, ou seja, também parece que a gente precisa olhar com bastante cautela resultados que apontam na direção de uma economia brasileira profit-led. Se a gente pensar na experiência recente brasileira, né, que foi de uma redução da desigualdade salarial nos anos 2000, com, inclusive, uma redução na desigualdade salarial, né, puxada pelo salário mínimo mais valorizado e pela própria dinâmica de crescimento do emprego formal, né? Isso veio junto com níveis mais altos de atividade econômica, né? Com crescimento econômico, inclusive, maior, e o que parecia um puzzle, de alguma maneira, para quem considerava a economia brasileira profit-led, né? Necessariamente dado que a participação dos salários também estava subindo ao mesmo tempo. Só que a desigualdade salarial, ela, na verdade, ainda foi mais reduzida do que a parcela dos lucros, no sentido de que houve mais mudança na distribuição entre trabalhadores até do que na distribuição funcional da renda nesse período. O que significa que, enfim, a gente, a partir desse tipo de argumento, de evidência, talvez consiga explicar esse tipo de resultado, independente de a gente acreditar que a economia brasileira é uma coisa ou outra, ou mesmo que a gente nem entenda que regimes de demanda são estáveis, existam no curto ou no longo prazo, né? Então, enfim, isso apareceu nesse trabalho da Júlia, e vários outros artigos começaram a incorporar, também teóricos, empíricos, a distribuição pessoal da renda nessa literatura. A gente tem modelos kalekianos do tipo, inclusive, agent-based, ou seja, com uma microfundamentação que você tem múltiplos trabalhadores com diferentes rendas, propensão a poupar, né? Interagindo, etc., que começou a ser incorporado, inclusive mostrando, né, o impacto no agregado, na macroeconomia, de alterações na distribuição salarial pessoal da renda. A gente tem relação entre desigualdades salariais ou desigualdades na renda total e endividamento e demanda agregada, e uma série de outros modelos que foram incorporando isso na literatura. Então, para além dos efeitos que eu estou trabalhando aqui, né, a desigualdade salarial, ela também pode afetar a dinâmica de endividamento e, com isso, a distribuição futura, né, a distribuição no longo prazo, dado que trabalhadores também passam a pagar juros e deduzir uma parte da sua renda. Você tem, enfim, estudos, né, que têm tentado empiricamente trabalhar a relação desigualdade e crescimento. E aí, claro, isso às vezes vem até de outras literaturas não lideradas pela demanda, mas que eu diria que reforçam esses resultados, no sentido de que a desigualdade não parece ter efeitos, a desigualdade parece ter efeitos negativos para o crescimento econômico. Isso tem aparecido em literatura, inclusive mainstream, de próprios pesquisadores do FMI, etc. E é evidente que, se a gente tem um arcabouço pelo lado da demanda, o canal, né, da demanda agregada, das propensões a poupar, é um suspeito, né, bastante plausível para explicar esse tipo de resultado que vem aparecendo, e que, claro, que os modelos liderados pela oferta têm dificuldade de explicar, eu diria. Enfim. E, além disso, tem um outro campo, vamos dizer, de extensão desses modelos kalekianos, que tem examinado
a relação entre desigualdade salarial e a própria estrutura produtiva, né? Que então aqui a gente está considerando que a desigualdade é uma coisa exógena, né? O processo de crescimento, quando na verdade também não é. A relação contrária de causalidade, ela também existe. O tipo de crescimento econômico, para que setores, né? Que setores são beneficiados por um processo de crescimento econômico, podem fazer com que seja um crescimento mais favorável à redução de desigualdades salariais, a trabalhadores, a incorporação de trabalhadores menos escolarizados, ou não, né? Então, a própria relação entre mudança estrutural e crescimento, ela pode ser permeada pela introdução da desigualdade salarial. Em particular, tem um artigo que eu publiquei com a Clara Brank, me orientando esse ano, que é na Structural Change in Economic Dynamics, que justamente faz cria, né, um modelo para dar conta dessas três esferas, né? Mudança estrutural, desigualdade salarial e demanda agregada. De toda forma, enfim, é o que eu vou parar por aqui para a gente poder discutir mais e pensar mais. Eu também convido a todos a entrarem, né, no site do nosso centro de pesquisa, que agora se chama o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, não à toa, porque a ideia é justamente trabalhar dentro dessa interseção entre macro e desigualdade, e aí não só a desigualdade de renda salarial, mas também outras dimensões de desigualdade. O site eu vou colocar aqui no chat, para que vocês olhem as publicações e coisas que a gente tem feito de intervenção no debate público também, mas que estão exatamente dentro dessa áreazinha que a gente chama de macroeconomia das desigualdades, que é evidente que está muito relacionada com a macro, que relaciona a distribuição de renda com crescimento, né, na tradição de Cambridge, na tradição Kalekiana, na tradição pós-keynesiana em geral, mas que, enfim, tenta explorar cada vez mais também elementos da micro, no sentido de pensar efeitos de políticas distributivas específicas, de políticas de salário mínimo, políticas que afetam o mercado de trabalho, relação entre setores, etc., como fundamentais para a gente entender essas relações, essas dinâmicas macroeconômicas e a relação desigualdade e crescimento econômico. É isso, gente. Aí abro para perguntas de vocês, para a gente falar mais, detalhar mais alguma coisa, o que vocês quiserem. Obrigado, Laura. Então, vamos abrir para interação. Quem tiver perguntas, tá? Por gentileza, as faça. Então, Rafael de Acipreste tem uma questão. Rafael, pode fazê-la, tá? Se tiver acanhado e não for uma pergunta longa, coloque no chat que eu trago até a Laura, mas se não se inibir, pode abrir o microfone ou a câmera e fazer a pergunta. Não, eu posso fazer no áudio mesmo. Ótimo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, professora, parabéns pela apresentação, o artigo é interessantíssimo, eu não conhecia ainda, já baixei aqui para dar uma olhada depois com calma. Enfim, para não demorar, eu queria só, uma pergunta e, se dependendo da resposta, uma sugestão. Você tinha dito que usou o coeficiente de Gini para distribuição de renda total, né? Não foi para a renda do trabalho, não é isso? Nos Estados americanos, sim. No estudo Brasil, a gente conseguiu o Gini só para a renda do trabalho. Tá, eu queria, então, esse é um pedido, me indicar a referência do Gini para o trabalho no Brasil, e a sugestão é que a base de dados do pessoal do Wealth, Income and Equality, lá do pessoal do Piketty, etc., tem o índice de Gini para a renda do trabalho, tanto para os Estados Unidos quanto para a França. E é bem completo, porque... Será que desde 67, Rafael, será? Eu baixei ele aqui, eu não estava usando ele, mas eu baixei, deixa eu só ver a data. Tem desde 67, para os Estados Unidos desde 67. Isso aí dá para ser refeito. Na época, isso não estava disponível. E para a França tem desde 1970. Para os Estados Unidos, para a França tem só individual e casal, né? E acho que para os Estados Unidos tem também das mulheres, e individual e casal geral. Então, é bem interessante.
porque talvez, não sei se vai dar muita diferença, porque, como eu disse, eu não li o seu artigo, mas a desigualdade de salário tende a ser um pouco menor, né? O índice de Gini tende a ser um pouco menor do que o índice da renda total, e aí eu não sei se isso faria alguma diferença, mas aí é só uma sugestão. Eu queria pedir o trabalho do Brasil, que para mim é interessante. Obrigado. Vou tentar achar aqui. Era isso. Obrigado. Algum comentário, Laura? Não, eu acho ótima sugestão. Esse tipo de índice nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que sempre teve muita tradição em divulgar índice de Gini de forma frequente, né? Os Estados Unidos, curiosamente, nesse âmbito de cálculo de Gini e outros cálculos de índice de desigualdade, não tinha essa frequência e o tamanho, a amplitude dos dados que a gente precisava quando da estimação, mas que ótimo. Eu não, assim, na verdade sugiro que isso seja feito por alguns dos 134 participantes que estão aqui, né, brilhantes alunos disponíveis para atualizações econométricas, e fica aí a sugestão do Rafael. Aparentemente essa base já junta. Claro que isso pode ter um impacto, tem que ver. Inclusive, a gente hoje já tem mais dados, né, do que a gente tinha até então essas coisas podem mesmo mudar, e de vez em quando é legal atualizar, inclusive mudando o método de estimação, fazendo outras coisas em cima disso, né? O artigo de Brasil, como eu falei, está na... não, esse artigo específico que estimou para o Brasil, esse resultado está na dissertação da Júlia Burli. O artigo foi submetido e está agora em fase de revisão para Review of Keynesian Economics, mas a dissertação está disponível já para quem quiser. Eu posso procurar, mas enfim, é Júlia Burli, acho que está na biblioteca digital da USP, tem lá todos os estudos que ela fez. Tá bom, obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Laura. Pessoal, vamos lá, perguntas. Aproveitem que vocês têm a chance de ter a interlocução direto. Não se acanhem. Não se acanhem, gente. Inclusive perguntas que, de repente, saiam um pouco desse tema específico, né? É evidente que, por ser uma escola da AKB, eu achei que também era uma oportunidade de trazer um pouquinho de aula de modelo Kalekiano aqui, porque, enfim, não sei quantos tiveram acesso a isso, mas então questões mais gerais sobre esse tipo de modelagem ou sobre ou mais aplicadas até para essa relação desigualdade e crescimento também são super bem-vindas. A Maria perguntou aqui uma coisa. Isso, ia fazer a leitura da pergunta da Marina, tá? Então, acho que seria interessante se você pudesse comentar um pouco sobre o impacto de uma depreciação cambial na distribuição funcional da renda. Sei que é um tema que gera muita polêmica entre diferentes vertentes, então acho que seria interessante se você pudesse comentar sobre. Perfeito, esse é um tema bem importante, principalmente nessa escola da AKB, onde eu diria que a gente tem bastante divergência entre expoentes, né, de um mesmo grande campo keynesiano, pós-keynesiano, a esse respeito, né? Não sobre o efeito de curto prazo, porque acho que aí há bastante consenso, né? Então, a desvalorização cambial, ela afeta a distribuição funcional da renda por dois canais diferentes, no mínimo, né? Pensando no modelo, pegando o modelo básico aqui do Blecker, que abre a economia, no modelo Kalekiano, e que incorpora isso, né? O primeiro é o seguinte: quando você desvaloriza o câmbio, você dá uma possibilidade, um incentivo para que as firmas, como as firmas se tornam mais competitivas em relação, as firmas domésticas se tornam mais competitivas em relação às firmas estrangeiras, né? Isso ocorre tanto em relação aos importados quanto nos próprios mercados internacionais. A gente tem a possibilidade, diante de uma desvalorização, de que as firmas nacionais elas aumentem as suas margens de lucro, né? Porque elas com isso conseguem uma margem de lucro maior sem perder
competitividade, né? Então, um dos canais do efeito da desvalorização cambial na distribuição funcional se dá por essa possibilidade aberta, né, de as firmas expandirem, aumentarem seus preços, né, sem perder competitividade, portanto, sem perder mercado em relação às suas competidoras. Isso tende, então, a redistribuir a renda nacional em direção a uma maior parcela de lucros, né? Um outro canal é o do próprio custo dos produtos importados e inflação, né? Então, se a gente entende que as firmas repassam para preços, né, os custos maiores com importados derivados de uma desvalorização cambial, isso também faz com que você tenha, né, um efeito, o efeito inflacionário muito conhecido, né, do pass-through de câmbio para preços, e isso reduz o salário real e também vai na mesma direção, né, de reduzir a parcela de salários na renda. Isso no curto prazo, né? Então, no modelo Kalekiano, que está olhando apenas para curto prazo, né, que é o que ocorre no modelo do Blecker, por exemplo, né, a desvalorização cambial ela será beneficial ao crescimento, à demanda, né, ela vai estimular a demanda somente se esse efeito de redistribuição em favor dos lucros ele for mais de estimular as exportações e as importações e desestimular as importações, ou seja, de estimular a demanda via componente do comércio internacional, do que de deprimir o consumo, né? Porque ele deprime o consumo de qualquer forma, mas esse efeito pode ser de estimular as exportações líquidas, como também de estimular o investimento via o efeito que a gente viu aqui, né, de parcela de lucros maiores. Então, esse é o efeito do curto prazo, né? Qual que é a polêmica, vamos dizer assim, ou a controvérsia, né? Controvérsia se dá no seguinte sentido, né? A escola novo desenvolvimentista e a macroeconomia criada pela escola novo desenvolvimentista considera que esse efeito de curto prazo, para além de considerar que, né, a economia ela seria, em termos líquidos, beneficiada no curto prazo por essa redistribuição e que, portanto, você estaria num cenário profit-led, se a gente estiver pensando só no modelo kalekiano, né, considera que também essa dinâmica positiva gerada, né, no setor exportador e na indústria que se beneficiaria desse processo, também seria capaz de gerar um crescimento da produtividade do trabalho e uma dinâmica de crescimento da produtividade do trabalho que, ao longo do tempo, poderia permitir também um crescimento maior dos salários reais, né, fazendo com que, a longo prazo, os trabalhadores também tivessem um salário real maior, ainda que a curto prazo perdessem com a história, né? Esse efeito dinâmico de longo prazo ele pode não existir, né, se a gente assumir que, por exemplo, o efeito inicial já não necessariamente é positivo, ou seja, se o efeito inicial for de deprimir a demanda agregada numa situação de desvalorização, e aí tem o clássico artigo do Paul Krugman com o Lance Taylor, Contractionary Effects of Devaluation, para quem quiser dar uma olhada, que justamente trata dessa situação, que é a de uma desvalorização que traz efeitos contracionistas, porque, na verdade, o efeito no consumo dessa redistribuição é ruim, é pior, né, do que o benefício para as exportações, etc. Se esse cenário ocorre, né, você pode ter uma redistribuição que, além de não ajudar no curto prazo, tampouco criaria essa dinâmica favorável de longo prazo, né, porque esse efeito contracionista ele pode, então, prejudicar a própria indústria, né, na medida em que tem menos demanda, etc. Então, essa dificuldade, essa dúvida, né, ela é fruto de uma indeterminação teórica também, né? Há
possibilidade, sempre que você constrói um modelo macroeconômico, de você considerar que alguns efeitos vão superar outros, né? Que determinados parâmetros são fortes, né? E para que o efeito positivo seja enxergado, você precisa de vários canais aí que funcionam. Você precisa de um que a própria sensibilidade à elasticidade das exportações e das importações a essa alteração na distribuição, né, que seja forte o suficiente. Você precisa que, depois, de fato, os ganhos sejam distribuídos com os trabalhadores, os ganhos de produtividade que eventualmente sejam realizados sejam distribuídos com trabalhadores. Então, são algumas etapas, e é claro que em cada uma delas isso tudo depende de investigação empírica, e não é uma investigação empírica de tão fácil conclusão. Embora eu diria, Marina, que o efeito da desvalorização, o efeito negativo da desvalorização para a parcela de salários, isso não é muito controverso, isso que é a sua pergunta, né? Isso ocorre. A dúvida é se isso ocorre só no curto prazo, se ocorre também no longo prazo, e se há benefícios líquidos dessa situação, né? Eu particularmente, não sou muito otimista com a estratégia da desvalorização cambial enquanto maneira de estimular a economia no curto e no longo prazo. Obrigado, Laura. Nós temos 3 perguntas, a gente pode reuni-las, talvez, porque daí talvez ganhamos tempo. João Gabriel, José Henriques e João. Tá? Então, vamos nessa ordem. E aqui a gente finaliza as perguntas para poder caber no tempo. Tem que ser um pouco estrito com o tempo por causa da agenda da escola. A gente tem uma outra aula daqui a pouco. João Gabriel, depois José Henriques e depois João. Boa tarde, professor. Parabéns pela apresentação. Muito bom, esclarecedor em vários pontos. A minha pergunta é uma questão teórica, né? Eu acho muito interessante que você iniciou falando do Caldor de 55, né, que é um artigo seminal bastante importante, mas a vertente dele, ela tende, depois ali com o Paznet e seus seguidores, para uma relação de longo prazo, competitividade perfeita e nível de capacidade de utilização igual a 1. Ou seja, tem subutilização de capital, né? Enquanto no Kalec, no Dutch, ali, principalmente de 84, você tem um nível de capacidade de utilização menor que 1, e especialmente no artigo dele, ele se refere a imperfeições de mercado com monopólio, né? Nível de estabilização, imperfeições de mercado e monopólio. Um dos artigos do Caldor, o de 66, ele trata do teorema Nel-Paznet, que vai na mesma linha do próprio Caldor. Você consegue enxergar algum mecanismo de integração entre esses modelos para que você consiga sair de curto e médio prazo e chegar no longo prazo, de curto e médio prazo do lado do Kalevsky, e chegar no longo prazo pelo lado do Caldor através do mecanismo de capacidade de utilização? Então, João, várias pessoas conseguiram. Assim, existe, né, dentro dessa literatura, a literatura que tem um fechamento, a gente chama de diferentes fechamentos, né, do modelo, mesmo dentro dos modelos liderados pela demanda, né, esse fechamento a qual o João Gabriel, só para contar para os demais alunos aqui, né, que o João Gabriel se refere, né, que é um fechamento chamado de Cambridge, é um fechamento em que, na verdade, não é o grau de utilização que se ajusta para que a poupança e o investimento sejam iguais no equilíbrio macro, e sim a própria distribuição, né? Então, a distribuição funcional é que é a variável de ajuste e não o grau de utilização nesse tipo de fechamento, e, portanto, nem faria sentido nesse tipo de modelo esse tipo de análise que a gente está falando aqui, né, de qual é o efeito de se aumentar a distribuição endógena, né? Nos modelos kalekianos, ao contrário, a distribuição é exógena, ainda que ela possa ser endogeneizada e trazido, né, o conflito distributivo para dentro do modelo, ela não está determinada dentro dessa equação, dentro desse equilíbrio macro, como variável de ajuste. O grau de utilização que né? E aí você tem modelos que, sim, tem um fechamento de curto prazo kalekiano e um fechamento de longo prazo em que o grau de utilização, vamos dizer, já teria chegado no limite, né,
é igual a 1, e que o fechamento se altera para o equilíbrio de longo prazo, e, portanto, você perde as características lideradas pela demanda no longo prazo. O Lavoie, no livro dele do Post-Keynesian Economics, ele trata dessas diferentes possibilidades de integração, né, que seriam lideradas pela demanda no curto prazo, com uma poupança forçada, que é esse mecanismo aí, né, de Cambridge, no longo. Tá? Tem algumas análises, abordagens que fazem justamente isso. Outras abordagens, inclusive, juntam no mesmo, simultaneamente, ajustes de preço e ajustes de quantidade, ajuste de distribuição e ajuste de grau de utilização, em modelos duais, vamos dizer assim. Isso também existem modelos assim. E estou vendo aqui a carinha do professor Fábio Freitas, não poderia deixar de adicionar que existe um terceiro fechamento para esse tipo de análise, né, de modelo macro, que não é nem o de Cambridge, né, nem o Kalekiano, e que entende, né, que no longo prazo o grau de utilização também convergiu, né, para um grau de utilização normal, exógeno, enfim, aí depende do que é considerado o mecanismo de convergência, mas de toda maneira em que em que a distribuição deixa de afetar a taxa de crescimento econômico no longo prazo, né, mas ainda assim tem efeito no nível de produto, e tem efeito, enfim, tem efeito na média, né, na trajetória do produto ao longo do tempo, que vamos dizer, uma terceira maneira de entender, que é o chamado supermultiplicador, né, e que tem a distribuição exógena, mas tem a taxa de poupança como, quer dizer, a poupança média como variando, como endógena, como forma de equilíbrio. Então, enfim, a gente tem uma gama, né, de possibilidades, se a gente junta um curto prazo de um com longo de outro, ou mesmo terceiras maneiras de fechar o modelo, e eu acho que todas elas estão dentro dessa nossa literatura. Para quem não tem conhecimento dessa literatura, eu acho o livro do Lavoie, Post-Keynesian Economics, New Foundations, muito bom, embora, em particular, esse fechamento que eu acabei de tratar, né, que o pessoal, o Franklin Serrano, o Fábio Freitas e seus alunos têm trabalhado, tem alguns problemas na maneira como foi colocado ali, mas está lá, e ele trabalha justamente com todas essas variantes, e eu diria que enfim, de maneira bastante didática. Obrigado, Laura. Obrigado, João. José Henriques, palavra sua. Boa tarde, professora. Agradeço aí pela apresentação. A minha pergunta vai quase no sentido do João, mas seria mais em termos práticos, né? Trazendo mais para a atual conjuntura do Brasil. E aí, como é que a senhora vê essa questão do curto e do longo prazo? Como é que seria, talvez, os impactos de uma atual atuação do governo para poder tentar minimamente diminuir os impactos da pandemia com relação a desemprego, distribuição de renda, e só para ter mais ou menos uma noção, assim. Tá, legal, José. Então, na verdade, assim, tentando trazer um pouquinho pelo menos para o... que é evidente que a gente tem muitas facetas, né, da política econômica, mas pensando nessa relação que a gente falou aqui, né, na relação desigualdade e demanda agregada, desigualdade e crescimento econômico, que dinâmica que a gente observou nos últimos tempos e o que acontece na pandemia, né? A gente, desde a crise de 2014, 2015, vem revertendo os ganhos de redução da desigualdade salarial dos anos 2000. Né? Então, a gente vem revertendo esses ganhos, inclusive, de forma mais rápida do que eles ocorreram. O aumento da desigualdade na renda do trabalho ele é a um ritmo 50% maior do que a queda da desigualdade no mercado de trabalho verificada nos anos 2000. Né? Então, se a gente pensa que
as propensões a poupar no Brasil, né, elas são, sim, bastante diferentes, né, entre trabalhadores, e isso também há evidência. Então, eu tenho um aluno de iniciação científica, o Theo, que fez um trabalho agora com a última pesquisa de orçamento familiar, a POF, inclusive estimando propensões a poupar marginais por faixa de renda, etc., fica muito clara essa diferença. O fato é que esse aumento da desigualdade no mercado de trabalho ele tem funcionado como uma âncora, ou pelo menos parece estar funcionando como uma âncora para o crescimento econômico, né, numa certa espiral, uma espiral ao contrário do que ocorreu nos anos 2000, né, em que a desigualdade salarial caindo, isso gerava maior estímulo ao consumo, por sua vez beneficiava certos setores que empregavam uma mão de obra menos escolarizada e reforçavam o processo de redução da desigualdade. Agora é um pouco o contrário, né? A desigualdade salarial sobe, isso retira dinamismo do consumo, que por sua vez impede a economia de crescer mais e de absorver mais trabalhadores de um mercado de trabalho que tem sido marcado por altos níveis de desemprego e informalidade, né? Essa dinâmica na pandemia ela foi muito exacerbada. Então, os dados da última PNAD e da PNAD Covid, que saiu em julho, mostram muito claramente um aumento da desigualdade no mercado de trabalho. Se a gente olha, e isso aparece em todos os recortes, né, não só quando a gente olha por extrato de renda e escolaridade, mas também de raça, né? A gente viu agora ontem, nessa semana, saiu uma matéria sobre isso que diz que o desemprego está num recorde de diferença entre desemprego entre pessoas que se declaram pretas ou pardas e pessoas brancas, né? Então a gente chegou a 5,28 ponto percentual de diferença na taxa de desemprego, isso subestimado, porque aí não entra os trabalhadores que saíram do mercado de trabalho porque nem estão procurando, né, emprego, que também é desproporcional na base da pirâmide. Então, a história que a gente está vendo agora ainda é uma história mais dramática nesse sentido, com consequências para a nossa possibilidade de recuperação. Agora, o auxílio emergencial durante o ano de 2020 também se mostrou, isso a PNAD Covid mostra claramente, capaz de compensar, em média, a perda de renda na pandemia, de renda do trabalho, para metade mais pobre da população, para 50%. Os 50% mais pobres tiveram sua perda de renda inteiramente neutralizada, em média, pelo pagamento do auxílio emergencial, perda de renda do trabalho, se a gente olha para a renda do trabalho habitualmente recebida antes da pandemia e durante, né? Agora, esse auxílio acaba agora no fim do ano, então a dinâmica de desigualdade que ocorreu no mercado de trabalho, mas que estava mascarada, vamos dizer, neutralizada e corretamente, né, neutralizada e compensada por esse pagamento, vai aparecer de uma vez só, né, de maneira muito brusca, e trazer consequências devastadoras em termos de capacidade de recuperação da economia no ano que vem. Então, enfim, isso é o que eu tenho para colocar quanto a essas perspectivas, né? É fundamental pensar esses mecanismos de transferência de renda e de redistribuição como forma de recuperação, e é isso que outros países têm feito, inclusive nos seus planos de recuperação econômica que vêm sendo anunciados, que tem o componente ambiental e o componente de inclusão de proteção social, de expansão da proteção social, como partes, não de um plano, de uma agenda, vamos dizer, separada, mas como partes fundamentais, cruciais, interligadas dentro da agenda de recuperação da geração de empregos e da economia. Obrigado, Laura. Obrigado, José. João, sua pergunta, por favor. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Não, eu estava pensando, não sei se é por ignorância minha ou se realmente não foi tão... se é tão explorado, que tenham funções de investimento, né, que tentem capturar um pouco tanto a preferência pela liquidez dos bancos, tanto até o custo de oportunidade relacionado às taxas de juros de títulos, na hora de pensar o efeito que o CALEC quis capturar, né,
quando ele colocou os lucros retidos, né? Que era aquela ideia do risco, né? O aumento do risco, dependendo do aumento do investimento. Se existem modelos que tentam estimar isso e, enfim, se eles trazem algumas diferenças, né, de resultado, até porque, como para o Kalec, o longo prazo é só um somatório de curtos prazos, né? Então essa política de juros, né, dos títulos, ela afetaria bastante, né, até a capacidade no longo prazo, né? Enfim, essa é a pergunta. Sim, João. Tem uma série, então, eu até mencionei rapidamente, tem uma série de extensões do modelo kalekiano focadas em questões ligadas à financiarização, de uma maneira geral, né? E esse conceito de financiarização, ele às vezes não tem uma definição tão precisa, mas entendido de forma geral como um peso maior do setor financeiro na economia e como esse peso maior pode gerar diferenças de comportamento, né, de empresas e famílias, e nesse caso particular do investimento, né? E aí, dentro dessa literatura, que olha para a financiarização, né, eu diria que muitos dos trabalhos têm se concentrado em uma outra dimensão, que não é essa que você apresentou, que é a de uma tendência cada vez maior das empresas a olharem, a focarem na valorização do preço das ações, né, e no retorno aos acionistas como forma, como objetivo, né, da empresa, e não mais o lucro, enquanto o principal, o lucro e o crescimento da empresa como o objetivo principal, né? E isso é a chamada literatura de shareholder value orientation, que olha e incorpora no modelo kalekiano essa diferença, o que isso traz de consequência para o investimento, para o crescimento, para a dinâmica no curto e longo prazo. Esse mecanismo que você coloca, né, da taxa de juros funcionando como um custo de oportunidade que faria, né, eventualmente, com que as empresas exigissem uma taxa de lucro maior sobre os seus investimentos em capital produtivo para optar por um plano de expandir capital produtivo, né, porque elas têm uma opção livre de risco, praticamente, né, de retorno por meio do investimento em títulos públicos e, portanto, um lucro financeiro, né, ao invés de um lucro produtivo, né, como maneira de operar, isso também ganhou algumas contribuições. Então, não me vem um modelo em mente, mas isso tem sido trabalhado por pessoas no Brasil como o Miguel Bruno, inclusive tem artigo, acho que do próprio Miguel Bruno, com a Eliane Araújo, se eu não me engano, que trabalha esse tema. Tem diferentes estudos que tentam olhar para isso no caso brasileiro, né? Como que essa taxa de juros, esse canal da taxa de juros elevada pode atuar para um descolamento entre lucros, pensados lucros, né, do capital produtivo e investimento, né, inclusive com consequências negativas para a taxa de crescimento econômico. Mas essa é uma área que eu acho que vale a pena ainda trabalhar e expandir, detalhar, estender os modelos existentes, porque como não é um tema que sobre o qual tem se debruçado economistas de países ricos, onde a taxa de juros está no seu, né, chegou a zero, enfim, isso não é uma questão que tem se apresentado. No caso brasileiro, é verdade que a gente também tem reduzido o peso dessa questão à medida em que a taxa de juros caiu, né? Mas eu acho que estudos empíricos e teóricos que se debrucem sobre essa hipótese ainda, enfim, acho que ainda são bastante bem-vindos, tá? Eu até tenho um orientando que está indo por esse caminho, e acho que sim, o modelo kalekiano pode servir bem para esse tipo de análise de extensão do modelo. Bom, tenho Obrigado. bastante... O Eduardo colocou aqui um grande texto. Questão, né? Uma questão. Só que eu preciso, para a gente poder manter a rotina da escola, eu preciso encerrar, porque a gente tem uma aula daqui a pouquinho da Fernanda Cardoso,
Tá? Então, infelizmente, eu preciso encerrar por aqui. Eu lhe agradeço muito, Laura, a excelente aula que você ministrou. Espero que você tenha gostado. Foi a primeira vez que você participou da escola e que seja a primeira de várias. Muito obrigado pela sua disposição, obrigado pelo seu tempo, obrigado também por atender tão bem todas as questões que foram colocadas. Se você quiser fazer uma palavrinha final, fica à vontade. Legal, gente. Agradeço de novo o convite para participar. Muito legal, 124 pessoas aqui nesse momento. Bastante gente e fico feliz que tenha funcionado. Espero a próxima ocasião para a gente fazer abordar algum outro tema. Parabéns à KB aí pela iniciativa e mando uma boa tarde e bom curso, boa escola para os alunos e para os colegas que estão participando. Tchau, gente. Obrigado, Laura. Depois eu vou pedir, Laura, que você envie o link da gravação, porque ele vai ficar como você... Aqui apareceu que foi para a nuvem. Eu acho que já está aqui configurado uma nuvem para a qual está indo isso, mas a gente vê isso depois. Eu vou encerrar, então, aqui a reunião, é isso? É isso. Aí você, ao encerrar, a reunião se encerra junto. Então, uma boa tarde a todos, a todas, tá? E às 16h30 temos a próxima aula da Escola da KB. Muito obrigado a todos e a todas.